Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alva o praticam, porque está no poder de suas mãos. E cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta geração, da qual não tirareis o vosso pescoço, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo ele a troca. Como de esponja, tira os nossos cambos e o reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis. Os que profetizam, não profetizem deste modo, que se não apartará a vergonha. Ó vós que sois chamados a casa de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor? São estas suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras, que andam retamente? Mas há pouco se levantou o meu povo como um inimigo. De sobre a vestidura tiraste a capa daqueles que passam seguros, como homens que voltaram da guerra. Lançaste fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias. Dos seus meninos tiraste o meu louvor para sempre. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo: eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte. Será esse tal o profeta desse povo. Certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Poloeis todos juntos, como ovelhas de Bosra, como rebanho no meio do seu curral. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o arroteador. Eles romperão e entrarão pela porta, e sairão por ela. E o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles. Amém. Graça e paz, irmãos. Estamos unidos mais uma vez para louvarmos ao Senhor Jesus. Quero convidar a você, aí na sua casa, aonde você estiver, para nós louvarmos juntos ao Senhor, cantando o grande eu sou. Amém? Quero viver perto de ti. Sei que és real e vives em mim. Quero ouvir a voz dos anjos cantando em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Quero estar perto do teu coração,
ver ossos secos, convido outra vez, em uma só voz, aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Montanhas se abalam, demônios fugirão, ao ouvir que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder no inferno, nada resistirá diante da presença e do poder do grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou. O grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Montanhas se abalam, demônios fugirão, ao ouvir que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder no inferno, nada resistirá diante da presença e do poder do grande eu sou. O grande eu sou, o grande eu sou. O grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Tu somente és Deus. Te louvamos, Senhor. Tu não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de favor nenhum. Com a sua voz poderosa, as trevas dissipou. Por tuas mãos o mundo se formou. Tu somente és Deus, antes da terra existir, já estava em seu trono. Tu somente és Deus, e então teu é o louvor, honra e poder. Tu somente és Deus. Tu não és um Deus que a força precisa comprovar, nem um Deus que se arrepende. Tu nunca falhas.
és merecedor de toda adoração. O universo está em suas mãos. Tu somente és Deus, antes da terra existir, já estava em seu trono. Tu somente és Deus, e então teu é o louvor, honra e poder. Tu somente és Deus, tu somente és Deus, Antes da terra existir, já estava em seu trono. tu somente és Deus. E então teu é o louvor, honra e poder. Tu somente és Deus, imutável, inabalável, incomparável. Esse é o nosso Deus, não muda, não falha. Grandioso Deus, esse é o nosso Deus, imutável, inabalável, incomparável. Esse é o nosso Deus, não muda, não falha. Grandioso Deus, esse é o nosso Deus. Tu somente és Deus, antes da terra existir, já estava em seu trono. Tu somente és Deus, e então teu é o louvor, honra e poder. Tu somente és Deus. Aleluia. Vamos encerrar esse momento de louvor ao nosso Deus, dizendo que Ele é o príncipe da paz. Ele é santo, Ele é poderoso, só Ele é digno de adoração, de louvor. Ele é o nosso Deus, Ele é o único digno, nós o amamos, nós o adoramos. Diante dEle nos prostramos, cantamos, louvamos, dedicamos tudo que temos e tudo que somos, porque foi Ele que nos deu. Cantemos ao nosso príncipe da paz. Amém? Os homens primeiro, bem forte. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço para sempre para sempre. te amarei. Te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador, Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Aleluia, Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso.
digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei. Te amarei. Eu Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador, Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador, Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Amém, glórias a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, um grande abraço com muita saudade. Vamos ouvir agora a palavra do Senhor. Graça e paz, irmãos. Estaremos discorrendo nesta noite capítulo 20 do Evangelho de São João, a gloriosa ressurreição de Jesus. Quero fazer aqui uma oração e usar uma oração de Spurgeon, parafraseando aqui. Oremos, irmãos. Nosso Pai, nós te bendizemos por podermos usar este título. E nós podemos, Senhor. Nós somos todos teus filhos. Cristo nos levou à tua família. Temos lugar em teu amor, ó Pai. Podemos saber com certeza que somos filhos de Deus. Ó Senhor, oramos a ti. Dá-nos confiança em ti, ainda que tu nos mates, ó Deus. Ó Deus, Senhor, somos indignos, mas te agradecemos porque, por meio da dignidade de Cristo, tu nos deste o princípio, o espírito de adoção. Ó Senhor, abençoa a todos os ouvintes, ó Pai, e que sejam os que te bendizem, ó Pai. Abençoa, Senhor, tua igreja, ó Deus, a igreja de Jesus Cristo, a igreja apostólica. Livra-nos de todo o mal. Encha a tua igreja com zelo, Senhor, para que ela levante a cabeça e fixe os olhos em ti, na cruz de Cristo. Pai, lembra-te de nós, Senhor, na tua compaixão e piedade, Senhor. Lembra-te, Senhor, dos teus filhos. Salvem nossas almas, ó Pai. Envie, Senhor, tua palavra como um raio de sol para nos socorrer, Senhor. Permita que as pessoas te conheçam e então toda a terra te louvará. E agora, se há corações desfalecidos, Senhor, ouvindo esta mensagem, esta oração, que tua compaixão, ó Pai, venha sobre elas, ó Deus. Auxilie, ó Senhor, os fortes, preserve os fracos, Senhor. Faz-nos ver, ó Deus, sem véu tua face. Mais uma vez, te pedimos, Senhor, chama aqueles
que não te conhecem ainda, para que possam permanecer em tua presença. Chama os que estão distantes de ti, ó Deus. Chama esses que estão confiando na sua própria justiça. Chama, Senhor, esses que estão caindo nas armadilhas do inimigo. Ó Deus e Pai, eu suplico a ti, Senhor. Este mundo está cheio de perigos. Mesmo nesta audiência, pode haver alguns que estão correndo para a perdição. Ó Senhor, braço forte, livra-nos, ó Deus, pois teu nome é amor. Que o teu povo seja levado alegremente cativos com os seguidores de Cristo. Ó divino amor de Deus, habita em nosso coração e acaba com nossa teimosia. Enche-nos com o Espírito Santo e com os atributos morais de tua excelência, Senhor. Leva-nos para ti, ó Deus, a quem com o Filho e com o Espírito Santo seja para sempre a glória. Amém. Estaremos então, irmãos, discorrendo apenas uma introdução do capítulo 20 do Evangelho de São João. Não entraremos no texto propriamente dito. Vamos estudar aqui algumas provas a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. E estas provas estão divididas aí no texto, né, em 5 partes, né? Do 1 ao 10, fala sobre o sepulcro encontrado vazio e os panos arrumados. Do 11 ao 13, os 2 anjos aparecendo a Maria Madalena no sepulcro. Do 14 ao 18, o próprio Cristo manifestando-se a ela, né? E a segunda parte são as provas que ocorreram mais tarde, nas reuniões dos apóstolos. Do 19 ao 25, na tarde daquele mesmo dia em que Cristo ressuscitou, quando Tomé estava ausente. E a última parte das provas que ocorreram após a ressurreição do Senhor Jesus está registrado do versículo 25 até o 31, 8 dias depois, quando Tomé estava com eles. Não vamos discorrer o texto, porque não vamos expor esse texto, né? Vamos, então, falar sobre o quanto os discípulos precisariam preservar essas provas aí, que eram substanciais da ressurreição de Jesus Cristo, do Mestre, né? Eles precisariam preservar aquilo, eles preservaram, né? Isso porque o Senhor Jesus havia revelado que sua ressurreição seria a última prova e a mais convincente de que ele era o Messias. Cristo havia dito que um sinal seria dado quando havia citado Jonas. Temos aí Mateus 12:40, que diz, né? Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites na terra. Por mais que os inimigos do Senhor Jesus tentassem impedir que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo acontecesse, de maneira nenhuma eles tinham o poder para mudar isso. Não conseguiriam, seria impossível eles, com as suas forças, impedir que o Senhor Jesus Cristo ressurgisse de entre os mortos. Todavia, sabemos que eles tentaram e iriam tentar com todos os esforços esconder os fatos desse sinal que realmente aconteceu. Eles queriam que essa questão fosse finalizada definitivamente, excluindo ou exterminando não só o próprio Cristo, mas como toda a sua doutrina. E a ressurreição de Cristo iria apontar para a veracidade de tudo aquilo que ele havia anunciado e pregado. E mais, eles temiam que se isso viesse a acontecer,
que a ressurreição de Cristo, realmente, se Cristo ressurgisse, eles seriam acusados de assassinos. E pior, assassinos do Mestre. Então, uma razão da necessidade da ressurreição do Senhor Jesus, nós sabemos que disso dependia o cumprimento da missão de Cristo neste mundo. Que Jesus Cristo, ao ressuscitar, nossa redenção, nossa salvação estaria garantida. Cristo precisaria ressuscitar e ele ressuscitou. Cristo, ele mesmo havia dado sua vida em resgate de muitos. E ao dar a sua vida, ele deveria retomá-la. Cristo deveria ressuscitar. E ele, fazendo isso, iria conceder-nos a adoção de filhos, doando sua vida a nós, o seu povo. A vida de Cristo, ela dessa forma seria aceita diante de Deus como uma expiação. Quer dizer que a vida de Cristo seria aceita como pagamento, como quitação de nossa dívida. Se nós tivéssemos dirigido a história da ressurreição de Cristo, nós faríamos diferente como Deus fez. Os critérios humanos são regidos por uma natureza pecaminosa, contaminada. Porém, os critérios de Deus são diferentes, porque Deus é um Deus puro, santo. A nossa incredulidade conduziria as coisas de maneira distorcida. Como naturalmente os homens não confiam em Deus, os homens exigem provas para poder crer. Porém, se as provas gerassem fé, Cristo não seria o autor da nossa fé, e sim as evidências dos fatos. Muitos nos dias de hoje abandonam a fé porque obtiveram-na de uma fonte falsa, obtiveram a fé nos milagres. E quando os milagres deixam de acontecer, a fé desses se mostram que não é verdadeira. Porém, graças a Deus, que quem conduz a história é Deus e não são os homens. Deus, ele cuida de seu povo com o propósito de mostrar sua soberania aos seus súditos. Ele não divide sua glória com ninguém. Isso porque somente a ele é devida toda a honra e toda a glória da fé que possuímos nele, que possuímos em Cristo, sendo Cristo ele o autor e o consumador da fé. Deus, ele mostrou na cruz do Calvário o seu Filho. Ele fez pública a morte do seu Filho como um outdoor. Todos contemplaram a morte de Cristo naquela cruz. E ela tem sido anunciada a todas as nações, a morte de Cristo. Mas a ressurreição de Cristo, ela não foi pública. A ressurreição de Cristo, ela foi secreta. A ressurreição de Cristo foi apresentada a poucos. Isso porque, irmãos, o meio pelo qual Deus decidiu conceder fé aos seus não foi mediante os sinais de Jesus Cristo, mas a fé que Deus concede ao seu povo, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, o Evangelho. A fé é concedida pelo poder de Deus. E o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Que nele crê. E não para aquele que crê em seus sinais. Mas é o poder de Deus para todo aquele que crê nele, em Jesus Cristo, no Senhor. Por mais nobre, irmãos,
que seja a obra do Senhor Jesus Cristo, ela não leva o título de a autora da fé, e sim Cristo, o obreiro. Ele é o autor da fé. Muitos, nos dias de hoje, e isso vem discorrendo já há séculos, baseiam a sua fé em obras, baseiam sua fé em sinais, baseiam sua fé em milagres, como se a fé dependesse disso. Não, irmãos, as obras não são fontes de fé. Pelo contrário, a fé é a fonte de obras. O milagre não gera fé. É a fé que gera milagres. Os sinais não geram fé, mas sim a fé é que gera sinais. Muitos e muitas igrejas que possuem um evangelho distorcido têm ensinado esse erro aos seus membros, que sua fé é sustentada por milagres. Enquanto essas pessoas forem curadas de suas enfermidades, elas permanecerão firmes. Mas, no dia em que elas não receberem mais a cura, sua fé despencará. E aqui vai uma pergunta: onde está firmada a fé daqueles que são doentes ou que estão doentes? A fé deles está firmada na cura? E se eles não forem curados, onde está firmada a sua fé? Na esperança da cura? E se esse espinho permanecer no seu corpo todos os dias de sua vida? Quer dizer que sua fé nunca será provada para averiguar a sua veracidade? Onde está firmada a nossa fé? Enquanto essas pessoas estiverem firmando sua fé nos livramentos de morte, elas permanecerão firmes. No dia em que elas descerem à sepultura, eu pergunto: Deus terá falhado? Onde estará firmada a fé desses que firmam a sua fé nos livramentos de morte, quando um dia elas morrerem? Você crê, irmãos, em Deus? Por quê? Porque você está vivo? É isso? Sua fé, ela está firmada em sua existência aqui neste mundo? E quando você deixar de existir aqui, Deus terá falhado? Cabe aqui então outra pergunta: o que será das almas que partem cedo desta vida? Daqueles que morreram na adolescência, na juventude, teria Deus falhado também? E para aqueles irmãos que nunca faltou-lhe o pão sobre sua mesa, talvez você seja um desses. É a providência do sustento de Deus que sua fé está firmada? É nisso? É na providência do sustento? O que diríamos então dos pobres que são fiéis ao Senhor? De muitos que nem sempre têm o pão para comer, todavia são fiéis ao Senhor. Onde está firmado a fé desses? Com certeza não é no pão que perece, o qual muitos estão firmando sua fé na providência e no sustento, porque Deus nunca deixou faltar o pão sobre sua mesa. Muitos têm usado esse critério e esta base para dizer que a sua fé está firmada, o quanto Deus tem cuidado dele em sua existência. Com certeza, irmãos, muitos dos pobres não firmam. Desses que passaram e passam necessidades, eles não usam o pão como
algo para afirmar a sua fé no pão que perece, mas é naquele que é o pão da vida. Para essas pessoas menos beneficiadas, ainda que lhe faltem o sustento físico, sua alma estará alimentada de Deus e sadia por toda a eternidade. Esta é a fé verdadeira, é a fé em Deus, ainda que lhe falte o pão. Fala-se muito da lei da causa e efeito, e ela funciona bem na criatura, mas não no Criador. As coisas acontecem automaticamente, naturalmente, mas não em Deus. Em Deus não acontecem automaticamente. Nada em Deus é por acaso. Nós vemos aqui no livro de Atos, no capítulo 10, o verso 40, diz assim: mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Olha lá. Todavia, o versículo 41 diz assim: não a todo o povo. Cristo foi manifesto, a sua ressurreição foi manifestada, mas não a todo o povo, não de forma geral. O texto continua dizendo: mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, somente as testemunhas. Isto é, o apóstolo está dizendo aqui, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Por isso, irmãos, ao falarmos um pouco sobre causa e efeito, nós percebemos aqui que a causa ela não é a responsável pela glória de Deus, porque a ressurreição de Deus, de Jesus Cristo, trouxe glória para o Senhor, a ressurreição. Mas ela não aconteceu por conta de um efeito, por conta de uma causa. A glória de Deus, ela acontece por conta da soberania do Senhor. E a glória de Deus, ela é o efeito de sua soberania. Em outras palavras, o ser de Deus, ele reflete a sua glória, porque ele é o Deus da glória. Não houve uma causa em Deus. Não é a ressurreição de Cristo que trouxe a glória, apesar de que a ressurreição de Cristo reflete a glória que ele já possui, que sempre possuiu. Não houve uma causa para que Deus fosse glorificado, porque Deus não tem início. É a glória do eu sou. Por isso, nós vemos aqui que Deus ressuscitou Jesus Cristo no terceiro dia e ele concedeu que fosse manifesto. Se Deus não tivesse concedido isso, Cristo poderia ter ressuscitado de forma oculta totalmente. Mas ele manifestou a ressurreição de Cristo, ela foi aparente a pessoas que ele havia escolhido. As Escrituras sabemos muito bem que ela registra que Cristo, depois de sua morte, permaneceu aqui nesta terra por longos 40 dias. E nesse período, por cerca de 6 semanas, 40 dias, Jesus apareceu apenas para 500 pessoas nesses 40 dias. Foi esse o número pelo qual Deus escolheu que ele seria manifesto. Cristo faz, então, olhamos aqui, a demonstração do seu poder em ressuscitar como um favor apenas aos seus amigos em particular, aqueles que ele escolheu. E essas pessoas, elas já criam no Messias, criam no Senhor Jesus.
Não foi a ressurreição que os chamou ao arrependimento. Essas pessoas não se tornaram discípulos de Cristo pela ressurreição. Elas foram escolhidas por Deus para serem seus discípulos. E posteriormente escolhidas também para que fosse manifesto a sua ressurreição. E dos que ficaram firmes, irmãos, daqueles que perseveraram porque obtiveram a fé genuína, a fé que vem dele, de Deus, e não pelo que ele fazia. Não foi a fé que veio da ressurreição, mas foi a fé que veio do Cristo ressurreto. Imagine nós, irmãos, o que seria de nós, já que não vimos com os nossos próprios olhos o Cristo ressurreto. Estaríamos perdidos, mas graças a Deus que nossa fé não depende das obras, e nem das obras de Deus, em seus milagres, né? Quero dizer especificamente dos seus milagres, e sim as obras que dependem da fé. E isso não vem de nós, a fé vem dele, independente das obras, para que ninguém se glorie. Olha aí o texto do capítulo 20 de João vai trazer provas que ocorreram imediatamente no sepulcro e provas que ocorreram mais tarde nas reuniões dos apóstolos. São provas. Mas, irmãos, nós dependemos de Deus para crer nessas provas, para crer na ressurreição de Cristo que foi revelada, e ela é revelada apenas a alguns que ele escolheu nessa ocasião que vemos aí registrado em Atos capítulo 10. Então, como nós vamos crer nessas provas, se as provas por si mesmo não geram fé em nós? A fé que Deus dá, irmãos, não é falsa. É a fé nele. Não é a fé em sua ressurreição. É a fé que crê em Deus e não nas obras criadas. Cristo não foi criado. Ele é antes de tudo. Essa fé em Deus que crê nele. Ao ser provada, ela é aprovada. Então a fé que Deus dá não é falsa, é a fé nele. Esta é a fé verdadeira. Se nós cremos em Deus, esta fé é genuína. Mas se cremos em qualquer outra coisa que não seja Deus, não é uma fé salvífica. Esta fé não salva. Mesmo se crermos nas obras de Deus, no sol, no universo, nas estrelas, se cremos naquilo que Deus realizou, até mesmo em milagres, simplesmente, isso não nos salvará. Isso não é a fé que nos salva. Mas a fé falsa, irmãos, que não vem de Deus, que muitos a possuem, é uma fé fabricada por eles mesmos, pelos homens, pela criatura. A fé que crê nas obras criadas. Quando esta fé é provada, ela é reprovada, ela se mostra falsa. Conclui-se então que, irmãos, aqueles que obtêm a fé que vem de Deus não perecerão. E você pode verificar se a fé que você possui é verdadeira, é nas provações, que as circunstâncias mudam. Se a sua fé está nas circunstâncias, sua fé também mudará. Porém, se a sua fé está em Deus, e Deus não muda, sua fé também
não mudará. Onde está sua fé? Que ela esteja em Cristo, o autor dela. Sabemos muito bem que existem neste mundo dois tipos de pessoas: aquelas que creem em Cristo e aquelas que não creem em Cristo. Todas as provas estão registradas nas Escrituras. Vejam aí no capítulo 20 do Evangelho de São João, quantas provas. São documentos incontestáveis. Por séculos e séculos, as Escrituras foram preservadas para que todas as gerações pudessem usufruir destas verdades. No entanto, irmãos, mesmo diante de inúmeras provas, há um grupo de pessoas que não creem. E isso nós sabemos o porquê. As provas não geram fé. Elas não têm esse poder. No máximo, elas podem gerar uma fé falsa. Que assim que essa fé for provada, ela será reprovada. Eis aí as provas. Porque muitos não creem, porque as provas não geram fé. Esses incrédulos não creem nas obras de Cristo por inúmeros motivos. Uns não acreditam que Deus existe. Outros porque, para eles, Deus não é confiável. Existem também aqueles que não creem que as Escrituras é verdadeira. Que outros também, que os homens tenham alterado os fatos por interesses próprios das Escrituras, os relatos. Dessa forma, essas pessoas que acreditam que os homens mudaram a palavra de Deus escrita, elas não acreditam que Deus é todo-poderoso para preservar sua palavra, para que os homens obtivessem a salvação. Essas pessoas acreditam que a palavra de Deus, ao cair nas mãos dos homens, eles frustraram os planos de Deus e agora não teríamos mais a verdade. Para essas pessoas, esse Deus é fraco demais, porque não consegue sustentar. E isso não condiz, irmãos, com o Deus onipotente que é revelado nas Escrituras. A revelação especial, isto é, o que a Bíblia diz a respeito de Deus, não condiz. E nem mesmo a revelação natural, que são todas as coisas criadas, todo o universo, aquilo que o universo revela a respeito de Deus, um Deus que em sua majestade rege todo o universo, regendo com um cetro de justiça. Um Deus todo-poderoso é aquele que mede o universo com a palma de sua mão. É Ele quem nomeou trilhões e trilhões de estrelas. E quando as chama essas estrelas, nenhuma delas deixam de comparecer perante sua presença. É o Deus do universo. Para os incrédulos, esses que não conhecem esse Deus todo-poderoso, eles não conhecem a verdade, porque Deus é a verdade. Então, eles deduzem que Deus teria falhado em nos conceder a verdade nas Escrituras Sagradas e deixando por si só se perder. Isso porque o Deus deles foram criados por eles mesmos e está em suas mentes. São idólatras porque elaboraram um ser limitado, um ser dependente, apenas um super-homem, como um herói que pode falhar. Esse Deus não existe. Esse Deus é um Deus que é fruto da mente
deles mesmos. Eis aí, então, a resposta que não quer calar-se, amados. A fé verdadeira vem de Deus. Você não a conquista, não é mérito de sua escolha, é mérito dele, de Deus que dá ao seu povo. O esforço de sua mente o levará a uma fé falsa. Por isso, clame por Deus que dá a fé verdadeira. Não busque em si mesmo. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo e esse crucificado. Ele sim é o autor e o consumador da fé. Nós veremos, ao discorrer dos meses, nesse capítulo 20 de João, inúmeras provas de sua ressurreição. Sim. Todavia, nós não precisamos dessas provas para crer. Precisamos de Jesus para crer. Não ignoramos suas obras. Louvamos a Ele por suas obras. Não há dúvidas. Mas adoramos somente a Deus. No entanto, nós nos deleitamos nas obras de Deus porque cremos no autor dessas obras. Cremos nele, no obreiro. São provas dele, são provas de Deus, não são provas dos homens. Creia nisso. Busque na fonte, são provas de Deus, não dependemos dos homens. São provas que estão aí nas Sagradas Escrituras, que foram criadas por Deus. Não foram provas criadas por homens. Não foram. Você crê nisso? Não crê? Então busque na fonte. Não busque nas provas. Busque em Deus, o autor e o consumador da fé, que traz a autenticidade destas provas. São provas criadas para Deus. Não são provas criadas para os homens. São provas criadas para Deus. Você acredita que são provas para a glória de Deus? Não são provas para a sua glória? Deus criou estas provas para Ele mesmo. Enfim, diante de tudo isso, finalizo aqui com as palavras do apóstolo Paulo, quando diz: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Deus abençoe, irmãos. Continue orando, não pare de orar. Pense no Cristo da cruz, na gloriosa ressurreição de Jesus. A ressurreição de Cristo, ela é gloriosa, porque na cruz do Calvário estava o Rei da Glória. É Ele. Creia nele. Olhe para Jesus. Olhe para a cruz. Na cruz está o Salvador da humanidade. Na cruz está o Filho de Deus. Nela foi elevado o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.